amigos do canal Nep Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Saúde em Espírito, segunda parte do tema sobre o aborto, né? Como há 15 dias nós abordamos o primeiro episódio e agora será o segundo, concluindo aí, encerrando com chave de ouro essa segunda temporada, né? E eu gostaria de agradecer desde já a cada coração que de certa forma esteve presente, seja curtindo, seja compartilhando, comentando, incentivando ou dando sugestões e críticas. Fico muito feliz em poder aprender com esse trabalho, acima de tudo, e poder de alguma forma ser útil, né, para todos vocês de alguma forma. Então, fico um coração transbordando de gratidão de ter a oportunidade, né, de fazer um pouco que seja nesse trabalho. E quem sabe ainda não temos previsão para as próximas temporadas, mas fica em aberto o convite. Bom, então hoje nós falaremos, né, pedindo primeiro a inspiração e a proteção de Nosso Senhor, para que essas reflexões possam adentrar no mais profundo do nosso coração e dos nossos sentimentos, levando harmonia, consolo e paz que todos nós necessitamos. Então, começaremos essa reflexão com um trecho de uma passagem que é norteadora para as nossas singelas reflexões de hoje, que é a passagem da mulher adúltera, que se encontra lá no Evangelho de João, o evangelista João, capítulos 8, versículos de 1 a 11, mas por uma questão de tempo, a gente vai nos referir basicamente ao final dessa passagem, no versículo 11, na resposta em que Jesus dá à mulher adúltera, quando ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais, né? E não volte a errar e não peques mais. E isso é extremamente importante por vários aspectos, né? Porque quando a gente fala de aborto, no episódio anterior, a gente já passou a compreender que é uma transgressão da lei divina, como tantas outras transgressões que nós geralmente efetuamos, né? E geralmente erramos. E aí, diante disso, o que fazer? Estamos eternamente condenados? Seremos relegados à margem da felicidade divina eterna e seremos castigados por isso? Como que isso se passa, né? O que o Espiritismo pode ajudar a nos auxiliar a compreender melhor isso? Não apenas aqui em específico sobre o aborto, mas sobre qualquer tipo de engano, de equívoco que nós tenhamos feito nessa vida ou nas vidas pretéritas. Então, o primeiro ponto, nesse trecho desse versículo, é que Jesus comenta, né? Ele fala que ele não condena. Então, a primeira coisa é a gente não julgar quem quer que seja, pelo erro que seja. E isso, por mais que às vezes pela máscara, né, da boa conduta, a gente pode fazer isso de uma maneira interna, em pensamentos. Então, é muito comum, por mais que isso possa parecer estranho, mesmo nos meios espíritas, nos meios espiritualistas, a gente condenar mentalmente o erro dos nossos irmãos, né? Então é um primeiro passo. Então, se nem Jesus condena, por que eu vou condenar? Primeiro passo. E segundo ponto, que se também Jesus não condena, por que a pessoa, né, que às vezes cometeu um equívoco, por que ela também vai se culpar por isso, vai se condenar por isso? Então existe, né, ao longo da nossa história, né, uma cultura dessa questão da culpa, dessa questão de penalização, de castigo, como a punição divina. E isso ainda é arraigado de maneira muito intensa na nossa cultura ocidental e também dentro, muitas vezes, no nosso espírito, por termos vivenciado encarnações pretéritas em que isso possa ter acontecido, né? Então, diante de certos equívocos, muitas vezes nós nos sentimos diminuídos, condenados, excluídos da lei divina e do amor divino, que é um grande equívoco da nossa parte e, de certa forma,
ainda como a nossa sociedade vê essa questão do erro, da questão das faltas. Então, um outro ponto importante, que diante de um erro, no caso o aborto, a gente sempre vai ter dois caminhos. O primeiro caminho, que é o caminho mais difícil, que a grande maioria de nós geralmente processa, é a questão da culpa. A gente se paralisa, a gente se imobiliza na culpa. E isso vem um remorso e gera um ciclo vicioso, em que a culpa gera um remorso, o remorso gera culpa, e a gente cria um estado de paralisação mental. A gente não consegue sair desse ciclo muitas vezes. Então isso também cria portas, né, a processos obsessivos e aí a questão se agrava cada vez mais. Uma outra questão, uma outra forma de encarar o erro que é muito comum a todos nós é a questão da responsabilização. A partir da consciência do erro, eu passo a ter uma postura, não que não seja sofrida, não que não seja difícil, mas de maturidade, uma maior maturidade espiritual. Então eu passo a me movimentar no sentido de reparar, de reconduzir algo que estava equivocado, ou de aprender algo que não foi aprendido, e também de reparar os erros. Então essa segunda postura é uma postura mais saudável, né? Que foi a postura que Paulo teve, né? Ele não, antes de se tornar Saulo, ele não ficou paralisado nos equívocos ou no erro, apesar de ele mesmo comentado da questão do espinho na carne. Mas não, ele se tornou aquilo que todos nós conhecemos hoje porque ele se responsabilizou e ele sim conseguiu reverter todos os possíveis débitos que havia adquirido diante da lei. Então isso não serve só apenas para Saulo, mas para todos nós, né? Então isso é muito importante. Kardec, na obra básica, em especial no livro O Céu e o Inferno, ele comenta o Código Penal da Vida Futura, dentre outras tantas questões muito interessantes sobre essa questão. Então, basicamente, ele coloca que diante de um erro existem 3 etapas. A primeira etapa é o arrependimento sincero, o segundo é a questão da expiação e o terceiro é a questão da reparação. A expiação pode muitas vezes já estar vinculada ao processo reparatório. Então veja que primeiro é necessário perceber, reconhecer o erro. E que muitas vezes não é Deus ou alguma coisa exterior que nos acusa, que nos aponta, mas sim a nossa própria consciência. Porque como nós mesmos já sabemos e já dissemos aqui em outros episódios, que a lei divina está escrita na consciência, né? Que nem nos traz no Livro dos Espíritos. Então é a nossa própria consciência que, quando já desperta, sensibilizada, reconhece o equívoco. Então nós, nos sentindo temporariamente desarmonizados com a lei divina, procuramos então reparar por uma questão de paz, de harmonia íntima. Então a gente busca, né, esse meio, esse mecanismo de reparar o erro que a gente porventura tenha feito. E uma questão extremamente importante nesse versículo da mulher adúltera, né, é que Jesus fala, vai, não peques mais. Ou seja, nessa postura, ele não condena a mulher adúltera, ou seja, ele não condena aquele espírito que erra, muito pelo contrário, ele tem misericórdia, tem amor, ele ensina, né? Então a gente não tem que condenar as pessoas que erram, os pecadores, mas a gente tem que combater o mal, o equívoco. Então, de forma alguma, a gente deve combater a pessoa que cometeu o aborto, ou aquelas pessoas que influenciaram de alguma forma para que houvessem abortos. Mas, a gente, pelo contrário, amparar, educar, ter esse carinho, esse acolhimento, para que esse espírito, né, seja encarnado ou desencarnado, possa se reconduzir à harmonia, reconduzir o seu caminho, a sua caminhada espiritual. Então é muito importante a gente diferenciar que Jesus, ele não condena o pecador, mas ele condena o pecado. Então é claro que o aborto é contrário às leis divinas, mas a gente não está aqui para condenar ninguém, até porque nós mesmos já erramos muito, continuamos errando e estamos tentando errar menos, mas o erro
ainda é muito inerente, né, à nossa condição ainda de espíritos que vivem num planeta de provas e expiações, em transição aí para esse mundo de regeneração. Então, todos nós temos os nossos erros, os nossos equívocos, e não temos o direito de julgar ninguém, por mais aparentemente grave que tenha sido esse erro, né? Então, esse é um ponto muito importante. Uma outra questão é como que isso é feito, né? Então, a gente tem que fazer a reparação, e a partir do momento que a gente se propõe a reparar, a gente tem que sempre se lembrar de que sempre há a oportunidade de recomeçar. Sempre há a oportunidade da gente reparar aquilo que a gente fez. Então Deus sempre deixa a porta do arrependimento, a porta do recomeço aberta. E a parábola do filho pródigo, de uma forma belíssima, fala sobre isso. Então nós somos os filhos pródigos, né? E nós nunca seremos desamparados pelo amor divino, pela misericórdia divina, por mais que nossos erros sejam aparentemente impagáveis, ou por mais que tenhamos perpetuado em erros, às vezes, durante séculos, enfim, encarnações sucessivas, mas desde que despertos, caindo em si, que nem na parábola do filho pródigo, a gente pode e deve sim recomeçar. E Deus, no seu infinito amor, esse amor que até nos constrange, sempre irá nos amar, independentemente dos nossos erros, sempre dando a oportunidade para que a gente possa reparar. É claro que esse recomeço ele não é feito de uma forma instantânea, mas nós sempre teremos a oportunidade de recomeçar e de reparar. É muito interessante, né, que lá na primeira epístola de Pedro, né, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo coloca, né, o amor cobre multidão de pecados, né? E isso realmente é verdade. Quando nós nos propomos a recomeçar, realinhar ao amor, vivendo de forma mais entregue, tentando nos desfazermos dos equívocos, do orgulho, do egoísmo, e a gente passa a ser um instrumento do amor na vida de outras pessoas, então nossas dívidas, os nossos pecados são atenuados. É como se a justiça divina, né, passasse a abrandar, a amortecer um pouco a dívida que a gente tenha diante da lei divina. Então isso é muito importante. Em alguns casos até, dependendo, né, até mesmo diminuir ou até extinguir determinadas dívidas que a gente porventura tenha. Isso vai de encontro, né, também lá no Livro dos Espíritos, na questão 336, né, 336, em que Kardec pergunta aos espíritos sobre o perdão. E no meio da resposta, né, os espíritos citam esse mesmo versículo da Epístola de Pedro, né, comentando sobre o amor, e eles continuam da seguinte forma: traçando a linha reta da vida para as criaturas e apresentando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Então olha que lindo. Então o amor é essa linha que nos guia, né? Então sendo Jesus representando a expressão máxima da vivência, da exemplificação desse amor, que é o Evangelho. Então isso que deve nortear os nossos caminhos, os nossos passos, como modelo e guia. E então, olha que interessante, ele coloca que é a única força, prestem atenção, a única, ou seja, a única forma, dentro de toda a criação divina, da gente diminuir, apaziguar as nossas dívidas diante da lei divina, é o amor, vivendo o amor. Então o amor é a nossa educação e também a nossa cura, é o nosso resgate. E a gente não consegue fugir do amor, né? Por mais que a gente tente, o amor é o que realmente acaba porque faz parte da nossa essência divina, né? E é interessante que ele fala do universo, dos espíritos respondem, ou seja, eu não estou falando dos espíritas, não estou falando dos cristãos, eu não estou falando dos ocidentais, orientais, daqueles espíritos que vivem no orbe terrestre. Então são leis divinas que dizem respeito a todas as criaturas em todos os orbens inimagináveis que a nossa mente possa abarcar, que a única forma da gente recuperar e diminuir as nossas dívidas kármicas, entre aspas, é vivendo o amor. Olha que interessante. Indo de encontro a isso também, no livro Evolução em Dois Mundos, pelo benfeitor André Luiz,
psicografia do Chico e do Valdo Vieira, lá na segunda parte tem um tópico que chama assim, aborto criminoso. E se vocês me permitirem, eu vou ler um trecho em que perguntam ao espírito André Luiz: para melhorar a própria situação, que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho de sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Trocando em miúdos, pergunta para o André Luiz: e quando a mulher perceber que ela errou, o que ela pode fazer para diminuir essas possíveis consequências, aflições, né, regenerativas? E então André Luiz responde, entre aspas: sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Mais uma vez, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, por maior gravidade que seja do erro, entre aspas, a gente sempre pode recomeçar, todos os dias. Continuando, quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Então, olha que interessante, o benfeitor André Luiz também no mesmo sentido dessa questão do amor, né, como uma necessidade para nós, sobretudo para nós que erramos, né? Então o amor é realmente o único caminho que vai fazer com que a gente se reharmonize, se reintegre às leis divinas, reparando os nossos possíveis equívocos e até diminuindo e amortecendo essas dívidas. E é interessante que ele fala do amor aos filhos, né? É claro que pode estar implícito aqui a questão da adoção, mas não só isso, né? Então tudo que envolva educação, amor, que a gente possa vir a ter, não só pelas crianças, os filhos de outras mães, né? Mas também a todos os espíritos, né? Que são, no fundo, filhos de Deus e nossos irmãos. Então sempre que a gente estiver fazendo bem, atuando bem, reeducando, controlando os nossos impulsos, a misericórdia divina, de certa forma, inibe temporariamente que a justiça divina nos pegue desprevenida. Então, muitas vezes nossas dívidas são até muitas vezes paralisadas ou até mesmo extintas em alguns casos, dependendo de como funciona cada caso. Mas isso é extremamente consolador, porque não há um castigo eterno, não há nenhum equívoco que eu tenha feito que não possa ser reparado, que não possa ser refeito. E por mais que eu me sinta uma ovelha perdida diante de toda a criação, Deus me ama imensamente do mesmo jeito. E isso não vai alterar uma vírgula do amor divino diante de mim, diante de qualquer espírito que tenha equivocado. E isso é extremamente consolador. Isso amplia novas perspectivas, isso nos conduz, né? Nos motiva a vibrarmos esse amor, essa oportunidade, essa misericórdia. Então isso é muito bonito, é muito belo, né? E é claro que outro aspecto também interessante que a gente pode pensar é quando a gente, por exemplo, a mulher comete um aborto ou algumas pessoas contribuem para que o aborto ocorra, é muito comum, né, infelizmente, né, devido à condição dos espíritos, a maioria dos espíritos que ainda reencarnam ainda no nosso orbe, da imperfeição, são as paixões, né, inferiores, muitas vezes a materialidade. Então muitos desses espíritos que iriam reencarnar e têm a sua reencarnação interrompida pelo aborto, alguns deles têm a misericórdia, o perdão, porque já são um pouco mais esclarecidos, mais evangelizados, mas muitos deles não. Então, não é raro que esses próprios espíritos que sofreram aborto, muitas vezes passam a influenciar até mesmo o processo de obsessão dessas mães. E então é fundamental esse recomeço, né, para mostrar para o espírito que a pessoa está diferente, que ela tem uma postura diferente diante da vida, até por uma questão de ensino para esse espírito que muitas vezes quer
cobrar justiça, entre aspas, pelas próprias mãos, né? Olvidando a justiça divina, que na verdade é a única e verdadeira justiça. E o outro aspecto é a questão da oração, de pensar nesse espírito, né, que não reencarnou por esse equívoco com ternura, com perdão, orando por ele, pedindo afeto, pedindo perdão. E isso, de certa forma, ameniza o coração que está aflito, as angústias, né? E muitos desses espíritos se sensibilizam e deixam, abortam qualquer tipo de retaliação, entre aspas, que eles poderiam provocar. Então esse é um ponto muito importante também. Para a gente concluir, finalizar, com uma história muito bela, né, que já foi talvez explorada, né, por muitas pessoas, mas é uma história que realmente sintetiza muito bem isso que a gente está conversando. Que é a história do médico chamado Dr. Nathanson. Ele é um médico norte-americano, né, ginecologista, que durante a década de 50, 60, 70, né, ele tinha uma clínica particular, né, uma das maiores clínicas de abortos do mundo nos Estados Unidos, em Nova York. E ele mesmo realizou, pelas suas próprias mãos, cerca de 5.000 abortos. E outros 60.000, incluindo os que ele havia feito de forma direta ou indireta sob esse comando, como ele era o diretor representante dessa clínica. E num determinado momento de sua trajetória, quando ele passou a ser um dos diretores do Hospital São Luís, em Nova York, ele passou a comandar a parte de fetologia, né? E num dos abortos que ele estava provocando, com os recursos da época de um aparelho novo de imagem, ele percebeu a luta daquele feto para sobreviver àquele ato, né? Contra aqueles instrumentos que estavam causando o aborto. E essa história ficou muito famosa, disponível para muitas pessoas no YouTube, também ele tem um monte de livros, né, que chama O Grito Silencioso, em que ele faz um documentário em que ele relata essa experiência. E então, a partir desse momento, né, ele cai em si como filho pródigo, né, percebe o que lhe estava acontecendo, né, e ele poderia muito bem ficar se remoendo, pensar, não estou valendo nada, eu errei, eu sou um criminoso. Não. O que ele faz? Ele toma as rédeas da sua encarnação, ele dá uma guinada e ele se prepara para começar a sua reparação já nesta vida, já nesta encarnação. Então ele passa de um dos maiores abortistas, né, do mundo para um dos maiores defensores da vida contra o aborto na América do Norte e em todo o mundo, né, escrevendo uma série de livros, entrevistas, programas de televisão, que hoje está acessível a muitas pessoas, né, quem tiver curiosidade e interesse. Então, esse é um exemplo de que a gente pode, sim, pelo nosso livre-arbítrio, exercendo a responsabilização, muitas vezes, dos nossos erros, e sempre lembrar de que Deus não julga a gente, né? Deus ama, Deus acolhe, Deus ampara. Ele só permite com que a gente tenha sempre a oportunidade de recomeçar e que a gente se reconduza ao equilíbrio, reconduza ao caminho da vida, né? Nessa escada de Jacó imensa que não tem fim, né? Para a gente poder retornar ao seio divino um dia, né? E isso é muito comum para nós ainda, espíritos aqui no orbe, esses erros, esses equívocos, mas Deus nos ama independentemente e apesar de tudo. E isso nos dá uma grande certeza e uma grande fé para a gente ter forças, para que a gente possa ter a coragem de nos perdoarmos e amarmos indistintamente todo mundo como irmãos, né? Como Cristo nos ensinou. Então fica aqui essa singela reflexão, que a gente possa se lembrar de que a vida pertence a Deus acima de tudo, e que a gente possa refletir um pouco mais, de uma forma mais madura, sobre o olhar da doutrina espírita, principalmente sobre essa questão tão importante para nós, como indivíduos, como espíritos e também como sociedade. E como um orbe, né, que está passando por um momento de transição e que está se candidatando a ser um orbe de regeneração, né? Então que nós possamos pensar nesse tema com mais carinho, com mais afeto e com mais luz. Meus amigos, fiquem com Deus, um terno abraço no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.